Nos últimos capítulos, o autor tem falado muito sobre uma parte do cérebro, o neocórtex, e as emoções também ocorrem no neocórtex, mas são influenciadas por partes do cérebro desde as mais primitivas, como a amígdala, até estruturas evoluídas recentemente, como os neurônios fusiformes. Os neurônios fusiformes formam conexões altamente regulares, são os maiores neurônios do cérebro e conectam diversas regiões. Estudos mostram que esses neurônios são particularmente ativos em momentos com emoções intensas. Essas células têm longos filamentos nervosos chamados dendritos apicais e conectam partes do cérebro distantes entre si. Não é por acaso que isso acontece nas células que lidam com emoções e juízos morais, já que esses são conceitos amplos. E é importante destacar também que os neurônios fusiformes não fazem processamento lógico, explicando por que não temos controle racional das nossas emoções. Um outro assunto que o autor trata no capítulo é a aptidão, tentando descobrir como isso se encaixa na teoria da mente baseada no reconhecimento de padrões. É claro que existe o aprendizado, mas também existe um fator natural, e o autor tenta desvendar. Como explicado pelo autor no capítulo 4, regiões diferentes do neocórtex processam diferentes padrões. E se essas regiões processam diferentes padrões, então pode haver variação na capacidade de identificar certos padrões, algo que ele também estuda para encaixar isso na sua inteligência artificial. Com um exemplo de talento é o de Mozart, que compôs 60 peças antes do fim da sua vida, aos 35 anos. Algumas habilidades dele que parecem ter base genética são identificar padrões de ritmos, reconhecer a disposição geométrica das harmonias e o fenômeno do ouvido absoluto. Existem outras habilidades com origem genética que contribuem para a competência, sejam rotineiras ou de um gênio lendário. Por exemplo, dominar os sinais de medo ajuda com a confiança e o talento organizacional, ou a habilidade de se devotar a ideias inortodoxas e contra-intuitivas. Também é importante na ciência, por exemplo. O próximo assunto que o autor trata no capítulo é a criatividade. Ele explica que um aspecto importante dessa é encontrar grandes metáforas e que o neocórtex é uma grande máquina para isso, por isso somos uma espécie criativa. Cada um desses 300 milhões de neurônios identificadores pode se ativar até 100 vezes por segundo. Por isso, pode-se dizer que podemos identificar até 30 bilhões de metáforas por segundo. Mas normalmente não são todos os módulos que disparam ao mesmo tempo, mas mesmo assim é válido dizer que estamos identificando milhões de metáforas por segundo. Algumas dessas metáforas são mais significativas do que outras, como quando Darwin percebeu no insight de Charles Lyell sobre como mudanças no filete de água podem esculpir imensos cânions. Poderia ser identificada uma metáfora sobre como um filete de pequenas mudanças evolutivas ao longo das gerações podia contribuir grandes mudanças na diferenciação de espécies. Encontrar metáforas é encontrar um padrão independente de formas e contexto, e esse é um processo que costuma acontecer na intersecção de disciplinas diferentes. Trabalhando contra essa força essencial da criatividade, está a tendência da especialização cada vez mais. Uma técnica que o autor usa em seu próprio trabalho para combater a especialização é reunir especialistas que ele seleciona para um projeto e estimular a cada um ensinar seu grupo as técnicas e terminologia específicas. Depois ele descarta essa terminologia específica e cria a própria, descobrindo metáforas que em um campo que solucionam problemas em um exemplo simples de criatividade é um camundongo que encontra uma rota de fuga quando se depara com um gato. Mas a nossa criatividade como humanos é capaz de encontrar coisas bem
Uma forma de se expandir o neocórtex é pela colaboração de vários humanos para a resolução de um problema. O próximo tópico que o autor trata no livro é o amor e como ele pode se relacionar com as teorias dele da mente. O livro diz que é possível saber as mudanças bioquímicas que acontecem quando alguém sente essa emoção. Embora essas substâncias como a oxitocina também influenciem, nosso neocórtex que tem o papel de comando de tudo que fazer. Quando um ente querido morre, isso é importante para o neocórtex, pois vários padrões foram criados com ele e esses padrões todos trarão uma emoção de luto. Enquanto o neocórtex é a maior criação biológica, os poemas sobre amor e todas as nossas outras criações são as maiores invenções do neocórtex.